eu fiquei pensando, o que falar? A gente sempre aprende, participa de reuniões de obreiros, participa dos ensinos na terça-feira, vem no culto na quinta, vem no culto no sábado, vem no culto no domingo, a gente sempre está absorvendo. Mas para nós, e quando chega na nossa hora de passar algo para a igreja, a gente fica pensando, o que eu vou passar? E o que passar por uma igreja onde se é pregado sempre? Né? Se eu perguntar para o meu filho menor ali algo da Bíblia, ele vai saber. Se eu perguntar para você, se você sabe que um dia um homem construiu um barco grande, colocou um monte de animal dentro e veio um dilúvio, você sabe. Se eu falar para você que um homem foi usado para tirar um povo que era escravo e ele abriu um mar para o povo passar, você sabe. Se eu falar para você que foi dado voltas em volta de uma muralha e a muralha veio ao chão, você sabe. Então, se eu falar para você que um homem foi colocado dentro de uma cova com leões e saiu lá vivo sem nenhum arranhão, você também sabe. E o que falar para a igreja hoje? Para não enfeitar, para não fazer uma contagem de uma história. Porque se eu vim aqui falar dos profetas e falar lá de Adão e Eva, você sabe que Eva tinha maçã, que eles moravam no jardim, a igreja sabe disso. E o que pregar numa igreja nos tempos de hoje? O que eu costumo, e eu peço ao Senhor que sempre me use e me capacite cada dia mais para falar de Jesus. Os profetas tiveram a sua importância, os profetas tiveram o seu legado, por isso que eles estão aqui na Bíblia. Só que quando Jesus veio, ele passou aquilo que os profetas não passaram. Os profetas foram mortos, sim. Foram perseguidos, sim. Tiveram dificuldades, sim. Só que teve um que veio para pagar um preço. E esse foi Jesus. Todos nós sabemos o preço que foi pago por nós. Há 2000 anos atrás, nós não estávamos nem no projeto, nem dos nossos tataravós, nem sabia. Eu vou estar lendo aqui com os irmãos em Mateus 16. Mateus 16, 13. Aleluias. Aleluias. Amém? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outro Elias e outro Jeremias ou um dos profetas. E disse eles aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Glórias a Deus. Essa mesma passagem está em Marcos, está em Lucas. Glórias a Deus. Pode se sentar, igreja. Pedro respondeu, né? Muitos homens estavam caminhando com Jesus, estavam vendo o que Jesus estava fazendo, e Jesus foi provar eles. Quem vocês acham que eu sou? Porque os outros estão falando. Os outros que vêm atrás de mim por curiosidade, por aquilo que eu posso dar, pela cura que eu posso fazer, por aqueles pães que eu posso multiplicar, por aqueles peixes que eu posso multiplicar. Eles vêm, mas eles... Tem uns que nem chegam perto de mim, só sabem que eu estou fazendo e aquela multidão, e eles vêm atrás de mim. Mas vocês que estão no dia a dia comigo, que estão caminhando, que eu chamei, que eu tirei lá do que vocês faziam, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, tu és Cristo, tu és o Filho do Deus. Jesus falou, dissesse bem, mas Jesus falou assim, ó, não falo para ninguém. Ele recomendou que os discípulos não falassem para ninguém. Mas eu fico pensando, mas Jesus dava uma jogadinha, se você perceber na Bíblia, Jesus sempre tem uma jogadinha assim, né? Não fala para ninguém, mas como não vai falar para ninguém?
Sendo que o homem, a morte não pode parar na frente dele. Se ele passa a ver um morto, ele já levanta. Se ele vê um leproso, ele já ora pelo... Ora, nem orava. Quer que eu seja salvo? São? Seja, são. O que você quer? Está curado do teu pecado. Então assim, como que não vai falar de um Jesus desse? Como que os homens podiam omitir? Eles estavam andando junto. Jesus indo e os homens indo juntos, os discípulos indo junto. E mais algumas pessoas que... E ele queria que os homens dissessem talvez outras coisas, né? Quando Jesus veio aqui na terra, ele foi 100% homem e 100% Deus. Na terra ele foi obediente a Deus e obediente à lei. Foi dependente do Espírito Santo. Ele foi perfeito em tudo aquilo que ele fez. Ele veio com uma missão. Os homens, com certeza, quando falavam lá em Isaías, vou até abrir aqui em Isaías 53:1, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, ou quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, como uma raiz em uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando para nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Com certeza esses homens não imaginavam que seriam um outro profeta, ou um outro que Deus levantasse ali em algum lugar, como tem muitas pessoas que falam assim, um comedor de arroz e feijão igual eu e você. Não imaginavam que seria alguém dos céus, né? Eles imaginavam, porque aqui em Isaías ele fala assim, ó, não tinha formosura, olhando para ele nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de nós, e como um em que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Com certeza esses homens olhavam e imaginavam, né, antes da vinda dele, quem será que vai ser? Será que vai ser um rei? Será que vai ser um soldado? Será que vai ser alguém especial? Não imaginavam que alguém que cheio de glória, que não necessitava descer a essa terra, ia se prontificar, ia ser o escolhido para salvar os homens. Aqui em Isaías 680, pastor, 680 anos antes de Jesus, foi profetizado. 680 anos antes de Jesus nascer, Isaías já falava essas palavras. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu fico imaginando Isaías escrevendo isso, ele sabendo, ele falando no presente, alguém que viria no futuro para resgatar uma terra inteira, uma humanidade inteira, a criação, aquilo que Deus escolheu, aquilo que Deus fez com as suas próprias mãos, mas que com o passar do tempo se corrompeu, que com o passar do tempo deixou que o pecado falasse mais alto, deixou que o pecado tomasse conta de cada um deles. Aí teve Noé, que só 7 da sua família se salvaram. O resto inteiro de uma humanidade, de uma população, foram mortos por conta do pecado. A Bíblia fala ali como era no tempo de Noé, que estava igual os tempos atuais, que estava igual o tempo que nós vivemos hoje. Se nós olharmos para a palavra do Senhor e não acharmos que está estranho o que nós estamos vivendo hoje, que a palavra não está se cumprindo hoje, talvez nós precisamos avaliar melhor o que nós estamos lendo, ou a forma que nós estamos lendo e interpretando a palavra. O Senhor nos fala bem certinho quando vai ser a sua vinda. Ah, mas, irmão Éder,
Isso está na palavra de Deus, já faz 2000 anos que está sendo pregado isso. Há 200 anos atrás o pessoal falava, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Só que se você for fazer um paralelo de como era o mundo, como estava se comportando a humanidade há 200, 300 anos atrás, você vai perceber que hoje, os nossos dias, a corrupção dos lares, a corrupção de governos, a corrupção daquilo que é certo, o que é certo está se tornando errado, o que é errado está se tornando certo. Só que não acharam uma forma ainda de tentar corrigir esse livro. O que eles falam? Tem que parar de praticar isso aqui. Tem que parar de ler isso aqui, porque isso aqui, é passado. Isso aqui já não Jesus não veio. Tem muitas pessoas, como eu vi um testemunho hoje, o pastor Júnior Trovão falando, que um pastor amigo dele ia pregar numa igreja, estava tudo certo, a passagem comprada, já estava só que 2 dias antes do rapaz ir viajar, desse pastor ir viajar para pregar a palavra, o pastor dessa igreja ligou para ele e falou assim: pastor, seguinte, você vai vir pregar aqui, mas você não fala nada da volta de Jesus, tá? Não fala, porque isso aí faz eu perder membro, e a igreja a nossa igreja não prega esse tipo de coisa. Aí o pastor falou assim: então, eu lamento, vou te devolver, vou ressarcir o dinheiro que você gastou com a passagem, mas eu não vivo essa prática. A palavra, irmãos, ela tem que ser verdade. A palavra do Senhor é verdade. E tem um ditado popular que diz assim, que a verdade dói, né? E tem outro ditado que fala assim: me machuque com a verdade do que me iluda com a mentira. Só que as pessoas não querem mais ouvir a verdade, a palavra do Senhor. Aqui, como eu li em Isaías, antes de Jesus, ele já estava falando sobre aquele que desceria da sua glória e entregaria a sua vida numa morte de cruz. E essa morte de cruz, como foi no tempo de Jesus, era a pior morte que poderia existir para alguém, porque ela era motivo de vergonha, ela era motivo de sofrimento, ela era motivo das piores mortes. Se cortasse o pescoço, como foi de Paulo, é rapidinho, cortou. Se esquartejasse, cortava os pedaços. Não. Mas quando foi a morte de cruz, era que era para ser exposto, era para servir de vergonha para aquele que estava sendo crucificado. E não bastasse isso, Jesus ele não foi somente crucificado. Antes, quando ele estava no Monte das Oliveiras, orando ao Senhor, ele até falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim isso que vai acontecer. Mas ele se lembrou que nessa parte ele falou como homem, mas ele se lembra da parte que ele era como Deus e o propósito que ele tinha. Todavia não seja feita o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E graças a Deus, e graças a Jesus, que Ele nos resgatou. Mas nós não existíamos. Eu tenho com 39 anos, outro com 40, outro com... Não existia essa época. Mas aquilo que Ele deixou, o sangue dEle nos comprou a nós, e se tiver uma geração futura, a próxima geração, e se tiver uma geração depois dessa, uma outra geração. Eu não sei como vai estar a mensagem pregada se Jesus não voltar logo. Eu não sei como vai ser, se vai permanecer pregada essa mensagem se a vinda de Jesus não for logo. Mas eu te digo uma coisa: se tiver 2 ou 3 ou mais, a palavra dele fala que ele ali vai estar. Desde os tempos que nós estudamos, homens tentaram acabar com a igreja, homens tentaram acabar com a palavra do Senhor, homens tentaram desvirtuar a palavra do Senhor, mas não conseguiram. Hoje, se você pegar o teu celular e entrar no YouTube aí, procurar assim, provas da Bíblia, provas de Jesus, você vai ver o que a arqueologia diz. Há um tempo atrás nós não tínhamos essa facilidade, ainda a tecnologia nos favoreceu muito nisso e tem nos favorecido. Quantos achados arqueológicos tem provando a vinda de Jesus? Que ele esteve nessa terra. Que muitos hoje
é difícil você conversar com certas pessoas, porque elas falam assim, mas foi homens que escreveram a Bíblia, não foi? Daí dá vontade de falar assim, não, foi o meu cachorro, você entende? Foi homens que escreveram a Bíblia. Mas homens podem escrever o que querem, mas eles não sabem o poder que tem essa palavra. É fácil contestar essa palavra quem não conhece, quem não lê, quem não busca, quem não tem intimidade, quem não ora, quem nunca ouviu a voz do Espírito Santo falando dentro do teu coração, quem nunca teve um livramento, quem nunca teve um testemunho para contar. É muito fácil falar isso, porque quando a pessoa está fria, quando a pessoa não quer saber do Senhor, é como no tempo que Jesus pregava. Jesus pregou para uma multidão. De repente, quando ele deu uma apertadinha, as pessoas começaram a virar as costas e foram saindo. E Jesus pergunta para os discípulos: vocês não querem ir com eles? E um deles diz assim: mas para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. É só o Senhor que tem uma palavra para uma vida que pode salvar o homem. As pessoas, elas são acostumadas a ouvir aquilo que afaga o ego, aquilo que deixa ela bem. Mas o pecado que nos rodeia todos os dias, elas não querem que seja confrontado. O pecado que nos acompanha desde quando nós abrimos nossos olhos pela manhã, até quando nós vamos deitar, ele está ali, latente, ele está ali. Jesus fala que ele está à porta e ele está batendo, não é? Jesus está na porta e está batendo. O diabo não é assim não. O diabo, ele não vê tranca, não vê porta, não vê nada. Ele chega fazendo um arrebento. A missão dele é matar, roubar, destruir, acabar com tudo aquilo que é o projeto do Senhor. E ele está todo dia, a cada minuto, a cada segundo, através de pessoas, através de nós mesmos, através das redes sociais, através daquilo que nós deixamos de fazer ou aquilo que fazemos de errado, sem estarmos debaixo das mãos do Senhor. O pecado que hoje as pessoas não querem ouvir é a confrontação desse pecado. A palavra do Senhor fala assim que aquele que está em pecado, o Espírito Santo se afasta. E o Espírito Santo se afastando dessa pessoa, essa pessoa é como se fosse aquele filme lá, aquela série de Walking Dead. É só um zumbi vagando por aí. Porque a palavra do Senhor fala, porque aquele que está no Senhor tem vida, mas aquele que não está com o Senhor, ele é morto. Jesus deixa bem claro isso quando ele chama uns dos discípulos. Ele está caminhando, indo para um lugar, e ele chama um dos discípulos e fala: vem, me segue. O discípulo fala assim para ele: Senhor, deixa eu enterrar o meu parente. O que Jesus fala para ele? Deixa que os mortos enterrem aos seus mortos. Aquele que não tem Cristo já está morto. Aquele que não tem Cristo dentro da sua vida, ele já é considerado morto. Mas você fala assim: não, mas você está vivendo. Olha a quantidade de pessoas aí que nem conhecem a Cristo. Países nunca alcançados, pessoas que nem ouviram falar de Cristo, mas eles estão mortos. Por isso que a palavra do Senhor fala assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho, anunciar a palavra, batizai, fazer o nosso papel de cristão, aquilo que Jesus fez. Jesus, quando esteve na terra, ele foi profeta, ele foi missionário, ele foi tudo, ele foi completo. Ele foi completo. Aleluias. Ele morreu pelos nossos pecados, sem ter pecado, e ele nos resgatou do nosso pecado. Aí você pode pensar assim: mas eu peco todo dia. Se você falar que não peca, irmão, céu, você não devia estar nessa terra, você já devia ter subido na carruagem. Se você falar que não peca, todos nós pecamos todos os dias. E como que a gente faz para se limpar desse pecado? Nos rendendo a Ele todos os dias, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo que nós somos pequenos, que nós necessitamos da misericórdia dEle todos os dias da nossa vida. Eu peguei aqui um sermão de
1976, que foi pregado nos Estados Unidos. Estava vendo sobre Jesus, sobre as qualidades de Jesus, sobre os nomes de Jesus. Porque os discípulos perguntaram para ele, né? Vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro naquela hora respondeu, você é Cristo. Mas por que Pedro, né, que era conhecedor, estava junto de Jesus, por que ele falou você é Cristo? Porque ele não tinha a Bíblia. Ele estava andando com Jesus. Ele não tinha a Bíblia escrita ainda do Novo Testamento assim, com tudo aquilo. E talvez na hora ele não pudesse falar. Só que hoje nós temos aqui, ó, essa Bíblia minha, é até difícil de achar as coisas nela, porque ela é cronológica, então ela não está em ordem. Mas ela fala tudo. E nós temos isso aqui na mão hoje. Então Pedro falou assim, você é Cristo. Mas aqui tem um texto, e você preste muita atenção nas sábias palavras desse pastor. 1976, ele pregou em Detroit. Ele diz assim, o meu rei nasceu rei. A Bíblia diz que ele é rei dos reis de 7 formas. Ele é rei dos judeus, ele é rei de Israel, ele é rei de justiça, ele é rei dos séculos, ele é rei do céu, ele é rei da glória. Ele é rei dos reis e é o Senhor dos senhores. Este é o meu rei. Bem, eu me pergunto se você o conhece. Você o conhece? Davi disse que os céus declaram a sua glória e o firmamento demonstra a obra das suas mãos. Meu rei é único, de quem não existe nenhum meio de medida que possa definir. O seu amor é sem limites. Nenhum obstáculo pode impedi-lo de derramar as suas bênçãos. Ele é permanentemente forte, ele é inteiramente sincero, ele permanece para sempre, ele é imortavelmente gracioso, ele é imperialmente poderoso, ele é imparcialmente misericordioso. Este é o meu rei, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do pecador, ele é a peça central da civilização, ele vive em si mesmo. Ele é único, ele é sem paralelo, ele é sem precedente, ele é supremo, ele é a sublime ideia na literatura, ele é a mais alta personalidade na filosofia, ele é a doutrina fundamental da teologia verdadeira, ele é a necessidade primária da religião espiritual. Este é o meu rei, ele é o milagre do século. Ele é único, capaz de suprir todas as nossas necessidades. Ele supre força para o fraco. Ele está disponível ao tentado e provado. Ele sente compaixão e salva. Ele guarda e guia. Ele cura o doente. Ele limpa o leproso. Ele perdoa pecadores. Ele absolve devedores. Ele liberta o cativo. Ele defende o fraco. Ele abençoa o jovem, ele serve o desafortunado, ele honra o velho, ele recompensa o diligente e ele embeleza o humilde. Você o conhece? Bem, o meu rei é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada da libertação, ele é o caminho da paz, ele é a estrada da justiça, ele é a vereda da santidade, ele é o portão da glória, é o mestre dos poderosos, é o capitão dos conquistadores, ele é o líder dos legisladores, ele é superintendente dos vencedores, ele é o governador dos governadores, ele é o príncipe dos príncipes, ele é o rei dos reis e é o senhor dos senhores. Este é o meu rei. A sua promessa é certa, a sua luz é inigualável, a sua bondade não tem limites, sua misericórdia é eterna, o seu amor nunca muda, a sua palavra é plena, sua graça é suficiente, seu reino é justo, seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Desejaria poder descrevê-lo para você, mas ele é indescritível, ele é incompreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Estou tentando lhe dizer que os céus não podem contê-lo, muito menos um homem explicá-lo. Você não pode tirá-lo da sua mente, você não pode afastá-lo das suas mãos, você não pode prolongar os seus dias e não pode viver mais
sem ele. Os fariseus não aguentavam e descobriram que não podiam detê-lo. Pilatos não achou falta nele. As testemunhas não conseguiram fazer dos seus testemunhos concordar-se contra ele. Herodes não pôde matá-lo. A morte não pôde detê-lo. A sepultura não pôde contê-lo. Este é o meu rei, e sempre foi e sempre será. Na Soromanagácia. Candaramasti, Candorô, Namanagai. Você consegue imaginar que ele desceu de lá de onde ele estava, da sua glória, e entregou a vida dele a homens, a soldados que chicoteavam, que cuspiram, que colocaram uma coroa que não era de rei na sua cabeça, que apedrejaram, que humilharam, que levaram ele sobre um caminho, que a cruz ele mesmo teve que carregar aquele madeiro. Chegando naquele lugar onde tinha que ser crucificado, colocaram sobre os seus pés pregos transpassados, nas suas mãos pregos transpassados, e pendurados sobre uma cruz. Por que motivo? Por amor. E que amor é esse que nós não merecemos? Que amor é esse que nós não damos valor? Que amor é esse que vivemos os nossos dias cheio de nossos achismos, da nossa ignorância? Achamos que somos alguém? Ai de nós naquele dia, se todos os dias não se arrependemos e nos curvarmos e dizemos: Pai, eu não sou merecedor, eu não sou merecedor de uma gotinha do teu sangue, eu não sou, eu sou pecador, eu sou falho, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Incomparável é esse amor, inimaginável é esse amor. Podemos até achar que somos alguém, mas não somos nada. Estou com 39 anos, se viver mais 39 é lucro. Não sei quando vou descer a sepultura, não sei quando vai ser o meu último abrir e fechar de olhos. E quando eu fechar os meus olhos aqui, na Soromanagai, e abrir os meus olhos diante dele, o que ele vai dizer para mim e para você? Venha para a direita, se assente na mesa, ou vá para o fogo eterno? Na Soromanagácia, que nanaste sicaro no managai, ilamaste siriminigai. Não há mais tempo, irmãos, não há mais tempo de viver debaixo de frescura gospel, de frescura que achamos que é certo. A palavra do Senhor é verdade, e nós temos que pregar essa verdade. Se tiver 150 pessoas, ou se tiver 2 pessoas sentadas nesses bancos, o que nós fazemos? Por que muitas das vezes nos acovardamos? Por que temos medo? Se tudo isso que eu li nessa descrição que esse pastor pregou, ele é. E ele falou assim para nós. Não foi só para aqueles que estavam lá com ele. Nós temos uma missão de levar a palavra dele. E que se nós colocássemos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Se nós colocássemos as mãos sobre os possessos, eles seriam libertos. E se nós podemos batizar os homens, mulheres, em o nome dele, essa é a missão da igreja.
Não vou falar de política aqui, mas vou falar da perversidade. Se o próximo candidato assumir, pesquisem os shows que vai ter na posse dele. Pesquisem quem são os artistas que vão estar dando honra a esse homem no primeiro dia de mandato. Tem um filho que falou num show mal do meu Jesus. Pesquisem a vida desse homem. Eu não vou falar aqui que é até um absurdo falar isso, mas pesquisem o que esse homem falou no show dele sobre o nosso Jesus. E é esse homem que vai cantar dando honra a esse político que vai entrar. A igreja precisa se levantar. Nós estamos às vésperas. Se não acontecer nada, depois do dia 1º, nós vamos ter coragem de entregar a nossa vida, de ser açoitados nas ruas, ou nós vamos servir de baixar a cabeça e viver com medo? A Bíblia fala que os medrosos, que os tímidos não herdarão o céu. Ah, mas eu não vou fazer, né? Eu tenho casa, eu tenho família. Tem casa, tem família? Se você morrer hoje, a tua casa e a tua família vai ficar, e a tua salvação vai para onde? Irmãos, nós já somos eternos. Nós já somos eternos. O nosso caminho aqui que nós estamos traçando vai dizer se nós vamos para a direita ou vamos para a esquerda. Nós não vamos morrer aqui e virar pó. Nós já temos uma caminhada que nós já começamos. Essa caminhada já começou quando nós nascemos. Nós já somos seres eternos. Quando nós fecharmos nossos olhos, vai ser apenas esse corpo material que não vai existir mais. Mas o Senhor fala que Ele tem um lugar preparado para mim e para você. E espero que naquele dia estejam todos ocupados. Não esteja fechada aquela porta. É uma eternidade, irmãos. É uma eternidade. Se nós temos a incumbência, se nós temos a missão de servir a Cristo, nós temos a missão de anunciá-lo. Nós temos o papel de anunciá-lo. Nós não podemos guardar para nós mesmos isso aqui. Como o pastor Israel pregou naquele dia, o Senhor vai perguntar para nós: cadê? Apresente as tuas obras. Ah, Senhor, mas eu era jovem, eu tinha que viver conforme a juventude. Ah, Senhor, lá na minha empresa o patrão lá era meio rígido, não deixava falar. Ah, o meu colega de trabalho lá, ele não queria nem saber de falar de religião. O meu vizinho, então, meu Deus. Ah, os meus pais eram desviados, eles não queriam mais saber. Se decepcionaram com a igreja. Igreja decepciona. Eu vou te falar uma novidade: igreja decepciona. Irmãos decepcionam. Agora, Jesus te decepciona? Jesus já te decepcionou alguma vez? Hã? Não, nunca. O Senhor que morreu naquela cruz do Calvário, Ele te decepciona? Não. A resposta é não. E não é só não, a resposta é nunca. Porque tudo aquilo que Ele sofreu naquela cruz foi por amor. E foi para salvar o homem. E muitas das vezes nós não queremos deixar de lado poucas coisas. E eu tenho uma notícia para te dar. Essas poucas coisas que nós não deixamos de lado pode nos condenar por uma eternidade. Amém, irmãos? Eu queria deixar essa palavra à igreja nessa noite. O Senhor está voltando. Ele está voltando. Tenha isso em mente, Ele está voltando. Você que está em casa, tenha isso em mente, Ele está voltando.
Ele pode voltar a qualquer um individualmente, mas Ele pode voltar no arrebatamento coletivamente. Ele está aí. O mundo está dando sinal, a natureza está dando sinal de que Ele está voltando. A palavra dEle é fiel e verdadeira, e ela vai se cumprir. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, né?